O Simples Nacional, para muita gente, é o pior regime que a pessoa pode optar. Mas tem algumas empresas que se beneficiam do regime do Simples Nacional. Mas como saber se a minha empresa se beneficia ou não do regime do Simples Nacional e se o Simples Nacional é, sem dúvida, o melhor regime que eu posso colocar a minha empresa? Eu sou contador Altair Alves. Você está aqui na plataforma, no perfil da Soluzione Contabilidade, a contabilidade que mais ajuda e educa empreendedores em todo o Brasil. Quando você avalia essa questão tributária, se é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real, existem alguns fatores bem importantes que vão determinar para você se vale a pena ou não. A maioria das empresas que hoje faturam mais de 300 mil reais já não vale tanto a pena estar no Simples Nacional, porque além de pagar o regime do Simples, você ainda paga o ICMS por fora e o ISS também por fora. Ou seja, a alíquota de serviço, por exemplo, pode chegar a 24% de imposto dentro do Simples Nacional. Em contrapartida, você pode ter ali uma alíquota no lucro presumido muito menor e com certeza vai ter para esse faturamento. Então, olhando isso, a gente não pode escolher um regime tributário sem antes fazer um cálculo, sem antes fazer uma análise tributária para definir qual que é o melhor regime. Mas deixa eu falar para você, por exemplo, todas as pessoas que estão no anexo 5, a tabela 5 do Simples Nacional, o médico, o dentista, o psicólogo, o consultor, profissões geralmente regulamentadas e intelectuais, ela tem um imposto ali no anexo 5 do Simples de 15,5%. E ela pode, e aí contra 15,5% contra inicialmente 13,33% no lucro presumido, se caso a sua atividade no seu município for 2% de ISS. Então, de cara, algumas atividades já perde ali no Simples Nacional. Agora, muita gente fala assim, mas eu ouvi dizer que o médico, ou o arquiteto, ou o psicólogo, ou o consultor pode pagar 6% no Simples Nacional. Depende, porque aí você precisa do fator R. O fator R é uma sistemática que a Receita criou justamente para quê? Se você tiver, e inclusive essas atividades, normalmente elas não contratam muito funcionários. E aí deveria ser tipo uma CLT ali, ou autônomo, 27,5%. Então, quando foi desenvolvido a tabela 5 ali do Simples, entendeu o seguinte, esse pessoal não contrata funcionário. Então, vamos criar uma regra. Se ele tiver 28% de despesas trabalhistas, ou salário de funcionário, ou prolabore de sócio, a gente deixa ele tributar no 3, que começa com 6%. Mas para isso você tem que ter 28%. Isso quer dizer que chega um momento, se você não tem funcionário, você vai ser o sócio dessa empresa, você vai ter que colocar um prolabore alto. E o prolabore ele tem desconto de imposto de renda de 27,5% e de INSS de 11%. Então, automaticamente, dentro desse processo, você acaba perdendo. Por quê? Porque vai valer a pena para quem fatura até 25 mil reais, dá para valer a pena a pessoa fazer essa sistemática de colocar um prolabore um pouquinho mais alto para poder tributar no anexo 3. Passou disso aí, já não vale mais a pena. Então, quem está faturando 30, 40, 50 mil, esquece Simples Nacional para essas atividades. Por quê? O Simples Nacional vai ser o pior regime que você vai colocar na tua empresa, porque você vai pagar mais imposto. Tá certo? Então, a gente precisa entender que dentro dessas questões tributárias de escolha, você precisa de um profissional. Sempre quando as pessoas procuram a gente aqui para fazer esse planejamento, a gente sempre faz com muita consciência e o planejamento para um ano. Por quê? Porque depois de um ano você pode mudar. Então você pode mudar de regime tributário, todo ano você pode fazer essa mudança. Mas é muito importante. Então se você tem uma empresa acha que está pagando muito imposto ou precisa de uma variação tributária para reduzir sua carga tributária, pode falar com a gente. Na bio você consegue falar conosco e vai ser um prazer poder ajudar a empresa de vocês a ter o menor imposto possível. Nossa equipe está preparada e aguardando o seu contato. Combinado? Um abraço.